Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Igor Munstock, eu sou economista e consultor de investimentos. E nesse vídeo eu quero falar sobre a agenda macro dessa semana, que não é tão importante quanto a semana que vem. Temos a decisão de política monetária dos Estados Unidos na quarta-feira e a divulgação do CPI, a inflação americana, na terça. Ambos os eventos serão transmitidos aqui no meu YouTube para a gente acompanhar como que isso vai impactar mercados. Quero falar um pouco sobre os lockdowns na China e como isso tem alimentado a expectativa do mercado para uma reabertura econômica chinesa, uma recuperação da atividade econômica. Falar um pouco sobre commodities que estão aí sendo influenciadas por reabertura chinesa e também políticas implementadas pelos países desenvolvidos em cima dos carregamentos de petróleo da Rússia. Falar um pouco sobre os indicadores divulgados na sexta-feira do mercado de trabalho americano. O mercado está digerindo ainda essas informações. E falar um pouco sobre o Brasil. O Ibovespa aí está num patamar extremamente atrativo quando a gente olha para PL, entretanto, a depender do que vai ser aprovado aí pelo Congresso brasileiro, no que tange PEC, isso pode se reverter nos próximos meses e anos. Tá? Então vamos lá, falar sobre a agenda macro para começar. Uma semana não tão cheia quanto semana passada, que foi um absurdo a quantidade de informações que a gente leu e interpretou ao longo dos dias. E também não tão importante quanto a semana que vem, porque temos as divulgações aí de inflação dos Estados Unidos e a decisão de política monetária do Fed na quarta-feira. Como eu disse, eu vou fazer a transmissão de ambos os eventos aqui no YouTube, porque eles claramente ainda afetam demais os mercados. A inflação americana é o indicador mais importante de todos. Eu achava que estava perdendo espaço para indicadores de atividade, mas ainda não. A inflação caiu, desacelerou em outubro. O mercado acha que vai voltar a desacelerar em novembro. Se isso não acontecer, eu fico um pouco preocupado com as movimentações que o mercado americano fez nos últimos tempos. E na quarta-feira tem a decisão do Fed, né, que, claro, é ainda o evento mais importante de todos e é a última reunião de 2022. Depois a gente se encontra só em 2023, lá em fevereiro. Segunda-feira começamos com vendas do varejo da zona do euro, que foi divulgado hoje de manhã. PMI composto da zona do euro também. Tem o PMI do Brasil nessa segunda, por enquanto ainda não saiu, enquanto estou fazendo esse vídeo. Eu vou analisar assim que for divulgado. PMI composto dos Estados Unidos também. Na semana passada, ou na outra semana, foram divulgadas essas informações, entretanto era prévia do PMI composto. O que foi divulgado hoje é o PMI de verdade. Mas nenhuma dessas informações é tão importante quanto o PMI ISM não manufatura norte-americano. O manufatura foi divulgado semana passada, veio mostrando uma contração pela primeira vez desde 2020, indicando que realmente a economia americana está perdendo força. Esse indicador aqui pode mostrar a mesma imagem, vale a pena acompanhar. Terça-feira, agenda vazia, apenas a balança comercial norte-americana. Na quarta-feira tem o PIB do terceiro trimestre da zona do euro, o IGPDI do Brasil e a decisão de política monetária. Vou falar um pouco sobre isso daqui para frente. Na quinta-feira, vendas do varejo do Brasil, importante indicador de atividade econômica do mês de outubro. Discurso da Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu. Pedidos iniciais por seguro-desemprego dos Estados Unidos. Inflação, tanto ao consumidor quanto do produtor da China. E na sexta, temos a inflação brasileira, divulgada na parte da manhã, referente a novembro. A dos Estados Unidos fica só para outra semana, né? Inflação PPI norte-americana para novembro também, e aqui dois indicadores de expectativa, de confiança da Universidade de Michigan. Né? Eu coloquei em amarelo tudo que é importante. Para Estados Unidos, a única coisa relevante que eu vejo é o PMI não manufatura nessa segunda-feira e talvez esses indicadores de confiança e expectativa que serão divulgados na sexta. Tá? Tirando os Estados Unidos, o importante é acompanhar aqui a decisão de política monetária do Brasil e a inflação na sexta-feira. Pronto. Falando sobre o que está acontecendo nos mercados, né? Esses ruídos, que agora já não são mais tão ruídos, e sim confirmações de uma reabertura da economia chinesa, dado que os protestos que a gente viu na semana passada e retrasada, de grandes cidades com a população cansada com os lockdowns, fez o governo chinês optar por moderações. É esquisito usar essa palavra, mas moderações dos lockdowns na China. Cidades como Xangai, Urumqi e Changzhou, acho que se fala assim, estão anunciando aí medidas mais brandas para os lockdowns. Né? Tem vários vídeos circulando por aí dos agentes fazendo testes à força na população, vídeos bem fortes, eu não gosto de assistir isso, mostrando que realmente lá o lockdown ele é pesado e é de verdade. Né?
As pessoas elas estão protestando, dado que recentemente uma família ali na cidade de Urumqi morreu após um fogo começar, né, dentro da casa, e as casas estavam trancadas, ninguém podia sair, trancadas por fora, né, os próprios agentes trancaram esses apartamentos e morreram incendiados por conta dessa política bem agressiva, né. Bom, com essas notícias positivas, o mercado está reagindo muito bem lá na Ásia. A gente vê o yuan chinês se valorizando mais ou menos 1,10% nessa segunda-feira, ganhando ali o patamar de quase 7... na verdade, o dólar perdendo o patamar de 7 dólares por yuan, tá? 6,94 como vocês podem ver aqui, uma queda de 4,43% desde novembro, tá? E as bolsas voltam a se recuperar. Quando a gente olha para o índice de Hang Seng, ele já sobe mais de 30% desde novembro também, tá? É uma alta considerável, tendo em vista que, claro, no ano inteiro de 2022, essas bolsas asiáticas, principalmente chinesas, perderam muito valuation, né? Então aqui vocês conseguem ver 2020, isso aqui foi o Covid, a queda em 2022 foi muito mais intensa e prolongada em relação à Covid, né? Todo mundo sabendo que a economia chinesa ela não está bem. Mas vamos lá, isso que está sendo divulgado, a reação dos mercados, é tudo uma expectativa. Expectativa de que daqui para frente a coisa vai melhorar. Porque quando a gente olha para a imagem agora, atual, as coisas não estão tão positivas assim. Olha os indicadores chineses divulgados semana passada. PMI industrial caiu de 49,2 para 48, indicando contração. PMI na manufatura caiu de 48,7 para 46,7, também indicando contração. PMI industrial Caixin, esse acelerou um pouquinho, 49,2 para 49,4, mas ainda abaixo de 50, indicando contração. PMI de serviços Caixin, mesma coisa, caiu de 48,4 para 46,7. Lembrando que abaixo de 47, abaixo de 46, indica uma contração bem intensa da atividade, né? Esse é o menor desde maio de 2022. A imagem é clara, as coisas não estão bem. O mercado precifica uma melhora daqui para frente. Só que eu acho que a recuperação da atividade econômica lá só vai acontecer para 2023 e olhe lá. Tá? Vai depender do que obviamente for divulgado pelo governo chinês, né? Isso tem ajudado bastante na manutenção das commodities num nível bastante elevado. Quando a gente olha para petróleo, o WTI está acima, está praticamente a 90 dólares, tá? O Brent também, hoje subindo pelo menos 3%. Eu olhei os números há pouco tempo, já estão subindo mais de 3%. E o minério de ferro também recuperando o patamar de 100 dólares a tonelada. Nesse momento a mais ou menos 107, 108 dólares, né? A Vale gosta bastante desse tipo de informação. O petróleo sobe por outros motivos também, não é apenas a questão da possível recuperação econômica chinesa, mas também o price cap, que é um preço teto, um preço limite para o petróleo vendido pela Rússia, como uma forma de dificultar a exportação dessa commodity vinda da Rússia, para enfraquecer a economia deles. E também o anúncio da OPEP+, que saiu esse final de semana, de que eles não estão pretendendo cortar a oferta de petróleo como se falava por aí, né? Embora essa notícia acabe sendo ruim para petróleo, se a gente for pensar, né? Ele voltou a se recuperar recentemente com a expectativa que eles iam cortar a oferta, mas isso não vai se concretizar, pelo que eu entendi. Estão esperando analisar como que o mercado de petróleo vai estar nos próximos meses, tendo em vista tanta volatilidade macroeconômica que a gente tem visto. Como eu disse, a reabertura da China vai acontecer, eventualmente eles vão se recuperar em 2023. 2022 está praticamente acabando, né? Daqui a pouco é Natal e já era. Falando sobre esse assunto de China, né? Esse final de semana a gente viu algumas informações da Apple, maior empresa do S&P 500, a empresa mais valiosa do mundo, anunciando que deve retirar parte, se não toda, a sua produção da China. Isso é um sinal claríssimo de desglobalização. E é o primeiro sinal desse assunto sei lá, em 50, 100 anos. Porque a gente está vendo desde a Segunda Guerra Mundial a intensificação da globalização no mundo. As cadeias produtivas estão muito mais integradas, os países, né, do ponto de vista de cadeia produtiva, não existe barreiras, não existe distância entre Brasil e China. A gente tem produção aqui, tem lá, os produtos vão e vêm com facilidade. Isso tudo foi ganho nos últimos 40, 50 anos. Essa tendência de globalização parece estar se invertendo. Não totalmente, mas parcialmente.
que a gente chama de desglobalização. A China está anunciando a retirada de parte da produção dos iPhones. Tem uma cidade, eu não sei pronunciar aquilo ali, chama-se iPhone City. É a cidade do iPhone, onde mais de 300 mil funcionários da Apple produzem iPhones, né? Ela foi extremamente impactada nos últimos semanas, último mês, dados os protestos e os lockdowns, né? Então ela está percebendo que essa distância da produção da Apple lá na China e num ambiente muito conturbado, dadas as políticas do governo, vale mais a pena migrar para outros países, como Vietnã e Índia. Inclusive, Índia está para crescer bastante em 2022 e a bolsa de valores deles está renovando máximas históricas. Eu olhei a bolsa da Índia no início desse ano, ou final de 2021, pensei em investir lá, entretanto já estava caro na época, mas enfim, continuou ficando cada vez mais caro, porque justamente a atividade econômica é muito robusta e a mão de obra lá é muito barata. Assim como na China também valia a pena produzir lá, porque é muita gente, mão de obra barata. Né? Com essas últimas questões envolvendo o lockdown e o governo chinês, já não está valendo a pena. Tá? Isso aqui é inflacionário. Tá? Se a empresa decide tirar a produção de um país com a mão de obra barata para produzir em outro que tem menos problemas, mas a mão de obra é mais cara, isso é inflacionário. Olha só, a Taiwan Semiconductor, ela confirmou que deseja desenvolver uma fábrica de semicondutores, uma planta de semicondutores no Arizona. Você vai produzir semicondutores no Arizona? Vou. Que mão de obra vai trabalhar lá? Americano. Americano e alguns estrangeiros, né? Mas a mão de obra é mais cara do que na China, do que na Índia, do que no Vietnã ou na Ásia. Isso é inflacionário. E também é um sinal de desglobalização. Falando dos Estados Unidos, a gente viu os indicadores serem divulgados sexta-feira referentes ao mercado de trabalho. Eu não gostei. Vocês sabem, vocês acompanharam o acompanhamento ao vivo aqui comigo. Eu não gostei dos indicadores, o mercado fechou até tranquilo na sexta-feira. Mas eu acho que ainda existe um sentimento de buy the dip, né, compra-queda muito grande lá fora. Estamos aí há 10 anos vendo as bolsas americanas, quando caem todo mundo compra, volta a subir. Quando cai todo mundo compra, volta a subir. Eu acho que esse sentimento, né, ele vai demorar um tempo até ele desaparecer, porque a economia mostra vários sinais desafiadores no curto prazo. A economia desacelerando, a inflação continua ainda muito alta e acima da média, da meta do Banco Central. E, enfim, S&P 500 está entre duas médias muito importantes no gráfico semanal, acima da média de 200, abaixo da de 50. Isso aqui é uma análise técnica, né, do mercado. Eu gosto de olhar mais para macro, vocês me conhecem. E no macro não tem nada muito positivo para a gente avaliar. Tá? Os PMIs super fracos. Mas o PIB americano no terceiro TRI foi reajustado para cima. Sim, mas a gente já está no quarto TRI. E daqui a pouco no primeiro TRI de 2023. Então isso é passado já. O mercado olha para o futuro. A volatilidade do S&P 500, que é o VIX, está ali próximo de 20 pontos, é super baixo, né? Períodos de volatilidade baixa são caracterizados aí de bull market, eu entendo. Entretanto, quando a gente olha para o payroll, analisando aqui de forma mais aprofundada, tá? Eu não fiz isso na sexta-feira com vocês, porque a gente estava ao vivo, eu preciso de tempo para analisar as informações e ler muitos relatórios. A gente vê que o payroll ele veio forte, acima do esperado, que era 200 mil, veio 263, abaixo do anterior, de outubro, 284. As indústrias que estão mais contratando aqui são educação, saúde, lazer e hospitalidade, que estão se recuperando do Covid ainda, não conseguiram se recuperar desde então. E quem mais perdeu mão de obra foi varejo. E aqui é o efeito da política monetária do Fed, o varejo vai perder força, dado que a economia está desacelerando. É um setor extremamente sensível à política monetária, faz sentido total. Por que eu estou falando isso? Alguém me perguntou esse final de semana nas redes sociais se esse payroll mais forte não era sazonal, dado, né, o fim de ano, Natal, Ano Novo, Black Friday, as empresas contratando. Pelo contrário, esses foram os setores que mais perderam mão de obra desde aí, os últimos meses. O desemprego americano continua abaixo de 4%, que sim, é bastante apertado, é um desemprego muito baixo, e é inflacionário. Mas ele dificilmente vai subir no curto prazo, já que a demanda por trabalhador está muito forte, que é o indicador de Olds que a gente viu semana passada. O que mais me chamou a atenção foi o ganho salarial, alta de 0,6% em novembro, o dobro do esperado. O mercado esperava 0,3%, veio 0,6%.
Sendo que essa última semana o Powell ao vivo disse pra gente que esse é um indicador que atrapalha eles, atrapalha a sua política monetária. Uma inflação salarial muito alta é ruim para a inflação no curto prazo. O ideal seria trazê-la para baixo e com isso desacelerar os preços. Tá? No acumulado de 12 meses isso soma 5,1%. Acelerou. Em novembro acelerou. Claro, veio 0,6%, né? Isso é ruim. Eu vi algumas opiniões de alguns economistas e investidores que são consagrados nos Estados Unidos, entre eles Jeremy Siegel, que é o autor de um grande livro aí, Investindo em Ações de Longo Prazo, se eu não me engano, está aqui atrás. Investindo em Ações de Longo Prazo, excelente livro, e ele há muitos meses vem criticando a política do Fed, dizendo que é muito restritiva. Claro, ela é muito restritiva porque a inflação está descontrolada. E aí na sexta-feira eu assisti a uma entrevista com ele, e que ele dizia que o que o Fed está fazendo está errado. Não deveriam apertar tanto as condições financeiras, não deveriam subir tanta taxa de juro. Mas, não, ao meu ver, eu fiquei muito triste ao assistir essa entrevista, porque deu para ver claramente que a opinião dele estava embasada nas suas posições no mercado, e não no que efetivamente está acontecendo na economia e quais são os desafios que os Estados Unidos estão passando. Já que eu estou perdendo dinheiro na bolsa, eu acho que o Fed está errado. Então, eu sei que o mercado sexta-feira se recuperou, mesmo com esses indicadores ruins. Eu falei que eu não tinha gostado deles. Mas o mercado subiu, ou se recuperou, né? Pois é, mas esse sentimento buy the dip lá fora ainda é muito forte, ainda é muito grande. Porque a gente teve mais informações ruins que vieram sexta, como a taxa de participação da força de trabalho, que caiu de 62,4% para 62,1%. São milhares de pessoas que estão saindo do mercado de trabalho, seja porque estão se aposentando, seja porque querem parar de trabalhar. E isso, com o tempo, também é inflacionário. Enfim, os indicadores divulgados sexta-feira não me agradaram. Aqui que está o problema. Aqui que está o problema. Tá? Aqui que isso não passa na minha cabeça, eu não entendo. Passei o final de semana inteiro pensando nisso. As condições financeiras dos Estados Unidos é um indicador importantíssimo de política monetária que eu acompanho direto. Toda quarta-feira ele é divulgado pelo Fed de Chicago. Esse aqui é do Goldman Sachs, é diferente, mas a ideia é a mesma, né? É acompanhar o quanto que a política monetária americana está impactando as condições financeiras e quanto isso está impactando a economia e os preços. Bom, desde essas sinalizações do Powell e do Fed como um todo, né? O mercado está hoje olhando mais para as falas do Fed do que para os indicadores macro. Eu acho que isso está errado. Acho que o mercado deveria prestar um pouco mais atenção para os indicadores do que para o Fed. Com o Powell vindo aí, ressuscitando essa fala Dove, e com a desaceleração da inflação de outubro, e com a desaceleração da economia, da atividade em novembro, o mercado está precificando o quê? O juro talvez não precise subir tanto no médio e longo prazo, os treasuries estão caindo, também como uma forma de busca por proteção por parte dos investidores. Tá? Os treasuries não estão caindo só porque a política monetária vai ser menos restritiva daqui para frente, mas é porque tem busca por proteção. E isso para mim é risk-off. Rally das bolsas, a S&P 500 saiu de 3.500, foi para 4.100, Dow Jones daqui a pouco é máxima histórica, e o DXY que derreteu lá de 114 pontos para 105, 104. Isso tudo aqui, somado com a diminuição do spread de crédito lá fora, levou as condições financeiras norte-americanas para um nível mais expansionista. Tá? Quanto mais alta essa linha azul aqui que vocês estão vendo, mais contracionistas são as condições financeiras. Mais a bolsa cai, mais a economia desacelera, mais a inflação desacelera. Está caindo. Saiu de 101 pontos para 97,1. 99,7, desculpa. Isso é expansionista. Isso estimula crescimento, isso estimula a inflação. Num ambiente que o problema continua sendo a inflação. Isso que não passa na minha cabeça. Inclusive, a queda das condições financeiras nos últimos 30 dias é uma das maiores desde o Covid, quando o Fed abriu as torneiras de liquidez, reduziu o juro para zero e estimulou a economia como nunca antes. Mas como assim? Os caras hoje estão com uma taxa de juro de 4, daqui a pouco vai chegar a 5, provavelmente vai finalizar o ano em 4,5, e as condições financeiras estão cada vez mais expansionistas. As condições financeiras estão caindo como caíram no Covid. Isso é inflacionário. Enfim, isso aqui eu não entendo. Será que o Fed desistiu de controlar a inflação porque ele está vendo que a recessão é certa ano que vem? Passou na minha cabeça, estou falando para vocês, mas é algo que só passou. Não vou
Parece teoria da conspiração, né? Tudo bem. Falando sobre o Brasil rapidamente, a gente vê uma piora das expectativas do mercado analisado pela Boletim Focus, né? Uma alta da expectativa de inflação para esse ano, como vocês podem ver, há 4 semanas atrás, ali no pré-eleição, de 5,63 para 5,92. Pô, mas esse ano já está acabando. Sim, mas olha ano que vem. De 4,94 para 5,08. Está piorando. O negócio não foi nem aprovado e já está piorando, imagina depois. PIB total para esse ano melhorou bastante, de 2,76 para 3,05. Lembrando que o PIB do ano passado foi reajustado para cima pelo IBGE para 5%. Crescemos 5% em 2021, mais 3% esse ano, nada mal, né? E também melhorou para o ano que vem, 0,75. Câmbio para esse ano, 5,25, tá? Piorou um pouquinho em relação a 4 semanas atrás e também está piorando para o ano que vem. Embora falar de câmbio é complicado, né? O que mais me impacta aqui, eu acho que é a Selic, né? Esse ano deve finalizar em 13,75 e para o ano que vem o mercado está esperando cada vez menos cortes. De 11,25, né, para o fim de 2023 para 11,75. Ou seja, o mercado precifica menos cortes na política monetária. O mercado de futuros precificava altas, inclusive. Vai depender muito do que for aprovado nessa PEC. Essa semana temos a decisão de política monetária do Bacen. Eles devem manter os juros em 13,75, sim, mas vão puxar a orelha do fiscal, vão puxar a orelha do governo dizendo, olha, se vocês aprovarem muita loucura para o ano que vem, muito gasto, política fiscal expansionista num cenário de menos liquidez global, que vai acelerar a demanda agregada, num ambiente que o Banco Central está tentando desacelerar a demanda agregada, vocês vão ver o que vai acontecer com a economia. Os resultados não vão ser positivos. E aí, para finalizar, o Ibovespa hoje está sendo negociado a um PL futuro, estimado, projetado, forward, de 8,9 vezes, tirando Petrobras e Vale, né, que é importante tirar empresas de commodities, especialmente quando as commodities estão muito valorizadas, o ciclo de commodities é alto. Isso é praticamente 2 desvios padrões para baixo da média histórica, que é 12,5 vezes. A gente parou de acompanhar o mercado internacional no mês de novembro, dadas as regalias referentes à PEC e também o ministro da Economia, que a gente ainda não tem, né? Pelo visto tem aí uma confraternização de fim de ano que vai acontecer com artistas, dada a vitória do Lula, mas ainda não temos o nome do principal ministro da Economia, né, do Brasil, para ver quais são as prioridades, né, para vocês perceberem o que é prioridade aqui, né? É festa ou é economia? Não, a economia a gente vê depois, a festa é agora, tudo bem. É a prioridade. Perdemos o maior rally dos emergentes desde 2016, né, que aconteceu agora em novembro, com as expectativas melhorando lá na China e tal. Tudo bem. Isso aqui é uma estimativa do mercado, 8,9 vezes o PL futuro. Para o PL futuro voltar para 12,5%, 12,5 vezes, vai depender de duas coisas. Ou o preço da bolsa vai subir, ou o lucro vai cair. O mercado está indeciso em relação a ambas as possibilidades. O que coloca tanto risco no cenário hoje é a PEC de transição, né? Que coloca em risco a trajetória da dívida pública, coloca em risco a trajetória da Selic. O mercado espera que ano que vem cortem a Selic, mas também pode ser que subam, dadas as políticas fiscais. E os lucros futuros, que vão ser impactados por essa Selic mais alta, caso isso se concretize, tá? Quando nós olhamos para o earnings yield, que nada mais é do que o lucro dividido pelo preço do Ibovespa, menos o rendimento das NTNBs de longo prazo, 2035, 10 anos, hoje o earnings yield do Ibovespa está a 2 desvios padrões acima da média histórica, que normalmente é 2,7, está em 5%. É o dobro, tá? Vamos arredondar aí, é o dobro. Indicando que a bolsa está barata. A bolsa está barata, o earnings yield está barato em relação ao rendimento real das NTNBs de 2035. Mas como eu disse, que nem na análise anterior, vai depender do que for aprovado daqui para frente na política brasileira, tá? Temos que lembrar que no ambiente global, a era do dinheiro barato acabou. Se até os países desenvolvidos estão tendo problemas de liquidez, os governos não estão conseguindo gastar como se não houvesse amanhã, imagina nós, pobrezinhos, emergentes, como é que a gente sofre. Tem que avaliar que o ambiente macro mudou em 2022 e 2023. E isso não é até o mês que vem, aí acabou. Voltamos para a era do dinheiro grátis. Vai demorar um tempo. Enquanto a política monetária global for restritiva, a inflação permanecer descontrolada, não vai ter dinheiro abundante para todo mundo, tá?
Agradeço a participação de todos vocês. Por favor, deixem o like nesse vídeo, inscrevam-se no canal se vocês gostaram do conteúdo. Enviem para os seus amigos, investidores, economistas, familiares, todo mundo que quiser entender um pouco do que está acontecendo no mundo. Acho que vale a pena. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.